Vamos para a palestra Vidas em Risco, parte 2. Negros na mira das armas. A Cíntia continua na mesa, porque é a mediadora desta palestra. E chamamos para compor a mesa o palestrante Dr. José Bento Rosa da Silva, militante no movimento negro em Itajaí, graduado em História, mestre em História pela PUC de São Paulo, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor pela Universidade Jean Jaurès em Toulouse, na França, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco na pós-graduação em História, professor visitante no programa de pós-graduação em interdisciplinar na UFSC, em Santa Catarina. A palavra está com vocês. A minha tarefa aqui é bem rápida, né? É só apresentar uma pessoa que eu admiro há 40 anos, que é o Bento. Né? Militamos juntos em Itajaí, na época do movimento estudantil, com outros grandes companheiros e companheiras, e sempre com posições muito bem claras a respeito da defesa de direitos humanos. Como eu já falei na minha fala anterior, nós coordenamos em Santa Catarina um outro projeto, que é o Projeto Monitoramento de Direitos Humanos, e que agora nós estamos levantando alguns processos de jovens mortos na periferia de Florianópolis e que tiveram seus processos abandonados pelo judiciário por falta de provas, ou porque ninguém sobe o morro para ver o corpo que está no asfalto, né? Porque a criminalística não sobe porque tem medo do traficante, né? Ou porque não deu tempo de chegar a tempo, ou porque, na verdade, não quer. Há um acordo velado para que não se investigue a morte, a execução, o assassinato da pessoa pobre, em especial dos jovens negros, onde há um recorte muito maior no número de execuções praticadas pela Polícia Militar. Então, está com o Bento, vai ser um prazer te ouvir. Fique à vontade. Boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer o convite por estar aqui. Quando eu fui convidado, né, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E eu, quando vou preparar minhas falas, eu me inspiro em músicas populares brasileiras, sobretudo vindo da periferia. E eu estava escutando o rapper MC, e tem uma frase dele numa música que diz que existe pele alva e pele alvo. E, posteriormente, lendo duas intelectuais, militantes, criminalistas, elas escreveram um texto falando da realidade do povo negro no Brasil, ou do povo não branco, para ser mais amplo, com esse texto também. Existe pele alva e pele alvo. Então, eu peguei esse título e vou dividir com vocês um pouco do texto, vou apresentar o texto dela depois da minha introdução. Entre o século XV e o século XIX, uma elite de pele clara inventou que as pessoas de pele não clara, de pele não alva, os índios, os negros, os mestiços, inventaram que eles eram humanos, mas eles não eram 100% humanos, porque eles eram diferentes, não tinham a pele alva, não tinham os mesmos traços fenotípicos, não tinham os mesmos cabelos que eles tinham. Buscaram justificativas religiosas na época, buscaram justificativas pseudocientíficas, mas que eram ensinados no curso de Direito e no curso de Medicina.
Uma disciplina ensinava a medir a grossura dos lábios, os lóbulos da orelha, a circunferência dos olhos, a textura do cabelo, a cor da pele. E aqueles grupos que não estavam no contexto da pele alva eram menos gente. Esses poderiam ser escravizados, esses poderiam ser torturados, esses ainda não eram humanos, porque, segundo as pesquisas, as pseudo-pesquisas deles, não tinha o QI 100%. Frenologia e antropometria eram duas disciplinas ensinadas na Faculdade de Direito de Olinda, Recife, as primeiras do Recife, e na Faculdade de Medicina da Bahia. E os nossos juristas médicos, assim como os europeus, de textura alva, passaram a nos fazer de alvos. É esse o contexto da marginalização histórica dos não brancos na sociedade brasileira. Então, agora eu passo a ler o texto das duas autoras e que eu nomearei no final. Existe pele alva e pele alvo. Emicida tinha razão, ou tem razão. O paciente do habeas corpus, que discute o perfilamento racial nas abordagens policiais, foi abordado porque tem pele alvo. A busca pessoal realizada em Francisco Cícero dos Santos Júnior teve como único critério a cor da sua pele, numa evidente manifestação de racismo institucional. Essa certeza decorre da própria narrativa policial no auto de prisão em flagrante. Disse o policial que avistou ao longe um indivíduo de cor negra em típica cena de tráfico de drogas. Condenado a 7 anos e 11 meses em regime fechado por ter sido flagrado com 1,53 gramas de droga. A menção à cor de pele negra do suspeito não foi meramente acidental. E não há como dizer que a abordagem foi motivada por outros fatores. O relator do habeas corpus, impetrado anteriormente no Supremo Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião Reis, apesar de ter ficado vencido, notou a ilegalidade e votou pela nulidade da busca pessoal, porque a fundada suspeita necessária medida foi, entre aspas, despertada a partir da cor da pele, do alvo da abordagem. Em outras palavras, nós, não brancos, somos suspeitos até que provemos em contrário. Essa visão institucional nos remete a alguns ditos históricos de mentalidade racista, que eu não preciso repetir aqui, que diz que nós, não brancos, quando não fazemos na entrada, fazemos na saída. Que quando parado, somos suspeitos, e quando correndo, somos ladrões. Nós precisamos explicar aos nossos filhos adolescentes, cada dia, o perigo de sair de casa, o perigo de ser negro da porta para fora. Nós precisamos explicar a eles que aquilo que nossos avós nos ensinavam
nós ainda temos que lembrá-los. Vista-se bem, pente o cabelo, faça barba, porque o negro ou o não branco, mesmo estando certo, já está errado. É duro ter que ensinar isso para que nossos filhos não sejam molestados, ou quando molestados, tenham instrumentos para reagir. Acontece que os meus amigos de pele alva não precisam dar esses conselhos para os seus filhos. Eles têm a pele alva. Eles não têm a pele alvo. Continuando a narrativa das duas autoras. Esse é apenas um dos inúmeros casos em que a motivação da abordagem policial se dá pela cor da pele. De acordo com a ONU, o perfilamento racial é o processo pelo qual as forças policiais fazem uso generalizado fundadas na raça, cor, descendência, nacionalidade ou etnicidade, ao invés de evidências objetivas ao comportamento dos indivíduos, para sujeitar pessoas a batidas policiais e outros procedimentos. Esse tipo de conduta viola uma série de princípios e direitos previstos nos direitos internacionais, dos direitos humanos, incluindo os princípios da equidade e de não discriminação, o princípio da locomoção, da integridade física e psíquica e também o direito à vida. O Brasil, não obstante ter assinado diversos compromissos internacionais para combater o racismo estrutural e institucional, lamentavelmente é reconhecido como um dos países que mais utilizam a abordagem racial para fundamentar buscas em pretos, pobres e periféricos, vítimas constantes de abordagens arbitrárias e violências. Não preciso aqui citar cifras. Basta entrar na internet, no site da Guelé-10, no site do IPEA, ou mesmo nos noticiários. Cotidianamente, nós vemos a situação das pessoas de pele alvo. Agora, com a tecnologia, os celulares, as redes sociais, evidenciam cotidianamente esses fatos. Parece que o racismo aumentou, parece que os racistas estão desenvergonhados. Eu tenho uma hipótese. Nem uma coisa, nem outra. O que nós temos agora são mais evidências, são mais transparências. Antigamente, nós, do movimento negro, eu comecei a militar em 1981, em Belo Horizonte, nós éramos os únicos canais de denúncia do racismo. Mesmo os direitos humanos não tinham abordagem específica para vários campos, como para a questão de gênero, como para a questão racial. Tratavam-nos todos de uma forma universalizante, mas os direitos humanos avançaram. Além da questão universal, temos as questões peculiares, particulares. Nós temos que aprender a viver de uma forma de unidade na diversidade. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós somos humanamente diferentes. Mas nós somos todos humanos. Então temos que respeitar as diversidades. Como esse seminário está contemplando todos os segmentos
diferentes das sociedades. Nós não queremos uma sociedade homogênea. Nós queremos uma sociedade diversificada, de diferenças, onde as diferenças não sejam desigualdades. Aí eu tenho que repetir Rosa Luxemburgo. Nós queremos um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. É essa humanidade que nós queremos. E parece que, para isso, nós temos que reinventar a humanidade. Eu estou com 65 anos de idade. Eu nunca vi uma sociedade tão desumana quanto esta sociedade humana. Então, nós precisamos reinventar a humanidade. A partir das nossas experiências, a partir das nossas experiências vividas, a partir de tudo que nós vimos, a partir de tudo que nós sofremos. Semana passada, sábado agora, em Itajaí, nós comemoramos 40 anos de direitos humanos. A velha guarda de cabelo branco, de bengala, alguns com um pouco de Alzheimer, estávamos lá. Foi um filme que passou na nossa vida. A Cíntia não pôde ir, que foi fundadora com a gente. E aí nós lembramos os fundadores, Chico Lessa, Padre Sérgio Giacomelli, Idalina Boni, e nós chegamos à conclusão que não é hora de descansar. Mesmo sexagenário, temos que seguir adiante. Só há um caminho, seguir sempre adiante, agora, na tarefa, não apenas de defender os direitos humanos, mas de reinventar a humanidade. Reinventar e reinventar. Não tem outro jeito. Muito obrigado. De uma forma geral, e todo o resto, mulheres, população LGBT, população indígena, como a gente viu aqui, né, desfiar aqui todas as mazelas que nós ouvimos hoje, né? Então, nós chegamos ao fim de um seminário pesado, um seminário com muito conteúdo político, que é, na verdade, eu dizia desde o início, uma vitrine, aonde a gente não veio aqui só para falar de nós, a gente veio aqui para mostrar aonde que a gente está, em que contexto nós nos encontramos hoje, e reúne forças. O mais importante de tudo, quando a gente olha para a plateia e vê rostos de fato conhecidos, amigos, parceiros, né, que estão lado a lado no dia a dia. Muito orgulho de ver o Lucídio Ravanello na posição que ele se encontra no MST. Ocupamos a Fazenda Carrapatinho juntos. Houve prisões, houve tortura, houve grandes dificuldades e a gente conseguiu romper. E, para finalizar, a minha fala é no sentido de ser otimista. Eu acho que tudo isso que a gente elenca aqui, que todas as dores que a gente está ouvindo e toda a enorme gama de violação de direitos humanos, ela nos traz uma tarefa muito concreta para cada um e cada uma de nós, que é nos instruirmos, nos politizarmos, termos empatia um com o outro, coisa que às vezes é um pouco difícil, inclusive para nós, entender que o meu problema não é só o meu problema, enquanto Cíntia, mulher branca, advogada, né? Mas há um problema de todos e de todas, e isso tem que ser compartilhado, e, para isso, a gente precisa reaprender a lutar juntos e juntas, a se armar, porque não basta mais a resistência.
Não é mais tempo de resistência, é tempo de avançar na luta política. E isso a gente não consegue sem quebrar os ovos, sem passar por todo aquele processo que é a busca pelo poder, e o poder dos trabalhadores e das trabalhadoras, o poder da juventude. A gente se pergunta hoje, qual é o projeto de vida que o Jorginho Melo tem para Santa Catarina? Qual é o projeto de segurança pública na medida em que os negros e as negras estão morrendo na periferia de Florianópolis? Quando o João Marcos fala que olha para o Morro do Mocotó, tenho certeza que ele olha as tantas mortes, as tantas execuções praticadas pela Polícia Militar, não apuradas pelas delegacias de polícia, ignoradas pelo Ministério Público e, por fim, arquivadas por um juiz que diz: ele morreu, né? Mas não dá de a gente condenar por falta de provas. Né? Então, é na hora de a gente pegar as nossas velhas bandeiras, né? Sair um pouco dos gabinetes que, às vezes, não nos representam mais quanto deveriam, ou talvez porque não conseguem mais avançar daquela posição política que vem desde o primeiro governo Lula. Né? Na hora de a gente se sacudir um pouco e começar, de fato, a ir para a rua, ir para as ruas, retomar as velhas bandeiras, porque elas não são antiquadas, não estão ultrapassadas. Na verdade, elas são tão exigentes quanto eram quando eu entrei na Faculdade de Direito e não sabia que tinha havido uma ditadura militar aos 17 anos, e fui aprender lá que ela havia existido, torturado, matado, escondido, enterrado corpos sem nomes, sem famílias, sem nada, e que precisava ser derrubada. Então, está aí, essa é a nossa tarefa, e eu tenho certeza que, como diz a Irma Kini sempre que fala sobre isso, quem conhece direitos humanos, quem conhece a validade de uma luta por uma determinada reivindicação, nunca mais deixa de pensar ou de se alinhar com essa luta. Pode, sim, se tornar um traidor, como a gente tem muitos aí que viram de lado, esquecem de onde vieram, deixam de militar, não tem mais tempo para um debate como esse, porque tem tantas outras coisas importantes para fazer, e, no final, nos deixam na mão. Né? Então, não nos enganemos. Não sou teórica, acadêmica, mas não nos enganemos, isso só vai acontecer. O projeto de um mundo melhor, de uma sociedade diferente, de um mundo sem explorados, de um mundo sem oprimidos e opressores, só vai acontecer o dia que a gente poder tomar esse poder, ou qualquer um que chamemos como quisermos, né? Tomar em mãos para construir um novo futuro, um futuro de verdade. É isso.